Fala pessoal! E aí? Como é que vocês estão? Cara, hoje o papo que eu vou bater com vocês é sobre Ayrton Senna. Vou aproveitar o gancho, o pessoal tem falado muito dele, né? Mas vai ser diferente, é um papo muito diferente porque eu quero falar uma curiosidade, algumas curiosidades a respeito dele, né? Eu não sei se vocês sabem, mas Ayrton Senna também era apaixonado por motos. Ele inclusive tinha várias motos. E não tem como não lembrar dele, né? Quando as pessoas falam e tal. Não tem como a gente não pensar no exemplo que ele foi, tanto para a Fórmula 1 como para o esporte e para o Brasil, né? Ele foi um grande ícone na velocidade. E existem algumas linhas que cruzam com a história de motos que pouca gente sabe. E eu acho interessante dividir com vocês. Bom, para começo, vamos falar um pouquinho do seriado, né, que tá bombando na Netflix. O seriado tem um elenco interessante. O protagonista é muito bacana. Eu gostei dele, achei ele bem carismático. Lembra um pouquinho da personalidade do Senna, né? Ele era uma pessoa bem contida em termos de fala, mas sempre teve uma posição muito ativa, muito definitiva, digamos assim. Sobre o seriado, acho que tem muita coisa que poderia ter sido melhor, né? Não tem como dar errado. É a história de um herói nacional, mundial, herói da Fórmula 1. As vitórias que o Senna conseguiu foram todas muito, muito, muito acirradas. Você via que ele era um cara que se esforçava ao máximo e tentava entregar ao máximo, tanto como piloto como com a própria máquina que ele utilizava, né? Ele conseguia explorar 100% da capacidade daquelas máquinas e fazer elas superarem os próprios limites. Mas eu acho que a série poderia ter sido um pouquinho mais... cara, falta de respeito, meu. Bom, eu acho que a série poderia ter sido um pouquinho mais trabalhada. Como assim? Bom, a gente lembra daquele... Quem não assistiu, assista. Top Gun Maverick. Naquele filme, especialmente se você assistiu no cinema, você consegue ter uma experiência do que era estar lá dentro do avião. Era uma sensação fantástica, você tá dentro daquele avião e o filme todo conseguiu trazer essa experiência de você estar em altíssima velocidade, com uma força G absurda sobre o seu corpo, mostrando lá o rosto do próprio Tom Cruise, né? Ele gravou dentro de um caça. Então, tudo isso, óbvio, você não ia gravar dentro de um caça, mas... Cara, eles poderiam ter pego algum carro Fórmula 1 ou um carro um pouquinho de outras categorias, né? E ter gravado dentro do cockpit, ter gravado o som daquele motor absurdamente potente, pra gente poder sentir um pouquinho essa imersão virtual de estar lá dentro, de estar sentindo, de estar experienciando. Está experienciando o que o Ayrton Senna experienciava, sabe? Eu acho que isso daí faltou. Agora que eu tô fazendo motovlog, né? A gente tem que ler um pouquinho, tem que estudar um pouquinho sobre vídeo, sobre como tentar trazer para vocês essa imersão de que é pilotar essa máquina, de que é estar aqui no trânsito, conversando com vocês, né? Sentindo ela, sentindo a aceleração dela. Então aí eu acabei aprendendo um pouco sobre o assunto, né? E eu acho que eles falharam nisso, tá? Acho que o seriado falhou nisso. Foram muitos cortes em momentos que o Ayrton Senna ele tá pilotando. Você não consegue nem assim se acostumar com a imagem. Eles já cortam pro rosto, cortam pra embreagem, cortam
pro volante, pra pista, e ficou uma coisa assim muito difusa, na minha opinião. E eu acho que faltou isso. Mas o seriado, ele levanta de novo a importância de falar sobre o Ayrton Senna, a importância da gente pegar e ter essa memória do que foi esse herói brasileiro e trazer para essa molecada nova, né? Quando o Ayrton Senna morreu, eu era muito novo, mas eu vivi tudo isso. Eu sofri, naquela época eu via, ele era um herói para mim também. Era um herói pro Brasil todo, né? Então eu sofri, me emocionava, chorei também na época quando eu era criança, né? Até hoje às vezes me emociono um pouco. Minha esposa se emocionou bastante vendo o seriado. E nisso a gente tem que bater palma pra Netflix por eles terem trazido esse legado que o Ayrton Senna deixou para os brasileiros. Porque de fato ele foi um grande herói brasileiro e eu acho que a juventude hoje, as pessoas mais novas, as crianças, elas precisavam de um exemplo diferente. Diferente, por exemplo, do Neymar, desses jogadores de futebol que estão por aí, né? Muitos desses atletas hoje, eles não são como os de antigamente. Eu não vou entrar no mérito de quem jogava mais, quem jogava menos. Não vou, tá? Não vou entrar no mérito de quem era melhor, quem era pior. Mas uma coisa que se via nos atletas antigamente era o comprometimento, a garra, a determinação, que eu não vejo hoje nesses atletas. Eu entendo que atleta de ponta tem que treinar, tem disciplina, independente deles serem iguais nos antigos ou não. Todos eles têm sua disciplina, mas não é a mesma coisa. Não é o mesmo nível de comprometimento que eles tinham. E o Ayrton Senna é a personificação de tudo isso. Se você assistir o seriado, você vai lembrar, para quem conhece, e quem não conhece vai entender, vai sentir essa briga que foi com o Ayrton Senna. E cara, ele personifica muito o brasileiro, porque a gente disputa as competições, disputa e luta nos problemas da nossa vida, sempre em desvantagem. E a gente sabe disso. Não tem brasileiro fraco. A gente vive num país onde a gente tem que ser forte para sobreviver, tá? Quantas mães de família não aguentam aí a pancada de criar e cuidar de filhos sozinhas, às vezes? Quantos pais de família, às vezes, têm 2, 3 empregos, lutando, se esforçando para manter a família de pé, para manter os filhos bem alimentados, dar segurança, dar estudo para os filhos? E a gente sabe que o brasileiro é forte nisso. E ninguém aqui, cara, a gente não tem vantagem nenhuma em relação às outras pessoas. A gente sabe disso. E o Ayrton Senna passou por isso. Claro, ele veio de uma família abastada, mas lá na competição ele não era ninguém. Até ele provar que ele era o melhor. Outra discussão importante que deixa, na minha opinião, é que existe Fórmula 1 antes e Fórmula 1 depois do Ayrton Senna. Porque o Ayrton Senna, ele transformou a Fórmula 1 de fato num esporte. Porque o que eu vi naquilo lá, depois de lendo e analisando, é que as empresas de automobilismo, elas não respeitavam os pilotos, elas pensavam assim, e de fato é verdade, tá? O Valentino Rossi passou por uma coisa parecida na Honda, que é essa impressão de que tanto faz o piloto, a moto é superior, minha engenharia é melhor do que o do concorrente, portanto a gente vai vencer todas. E o Ayrton Senna não, falou não, o piloto faz a diferença, o piloto vai mudar essa história. Mesmo com um carro ruim, eu posso mostrar que eu consigo fazer ultrapassagem, que eu consigo ser melhor do que a máquina superior. E esse seriado, ele acaba trazendo tudo isso, toda essa discussão.
Antes do Ayrton Senna era uma disputa de gentlemen, de pessoas educadas. Não tinham tantas ultrapassagens, não tinha emoção, porque na verdade o objetivo do piloto era demonstrar a máquina, era mostrar o potencial da sua escuderia e da capacidade de engenharia da sua empresa. E o Ayrton Senna mudou isso. Hoje os pilotos são mais respeitados. Mas uma coisa é clara, depois que o Ayrton Senna se foi, perdeu a graça a Fórmula 1. Na minha opinião, óbvio, né? Bom, então fica aí. Eu acho que esse seriado ele traz todas essas informações, é interessante, poderia ter sido melhor, né? Poderia estar melhor o seriado, poderia ter sido feito de uma forma diferente, mas eu entendo que os recursos são limitados, eu não sei qual era a margem que o cara tinha para trabalhar, eu não sei realmente o que o cara estava querendo explorar nessa história, mas é a receita do sucesso, que não tinha para onde o cara fugir muito. É aquela história que todo mundo conhece e todo mundo ama. Bom, em relação à Fórmula 1 e às motos, eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das tecnologias hoje, de segurança principalmente, e até de desempenho, vieram da Fórmula 1. Por exemplo, ligas de titânio e carbono começaram a ser usadas primeiro na Fórmula 1. Controle de tração foi inventada na Fórmula 1. Os pneus que a gente tem hoje, da Michelin, da Pirelli, dessas grandes empresas aí, eles ganharam qualidade e foram sendo melhor desenvolvidos por causa da Fórmula 1, tá? Todo o sistema de telemetria, hoje a tecnologia que o pessoal fala muito, que gosta em moto, controle de tração, entre outras coisas, controle de temperatura, computador de bordo, tudo isso foi desenvolvido dentro da Fórmula 1, tá? Não foi no MotoGP. Hoje o MotoGP ele tá aí, ele traz, né? Outra coisa que veio da Fórmula 1 também foram os aerofólios, né? Que descobriu como trabalhar o downforce, toda essa parte de vento, de aceleração, aceleração centrífuga. Tudo isso daí foi desenvolvido e foi aprendido dentro da Fórmula 1. E começou a ser aplicado nas motos. Bom, o Senna ele era apaixonado por moto também, ele teve vários modelos. Eu vou deixar aqui em cima alguns modelos que ele teve, vou mostrar um pouquinho mais sobre esse legado dele com as motos. E uma curiosidade bacana é que em 2019 a Ducati ela lançou a Panigale, edição especial V4, né? Panigale V4, uma edição especial do Senna. Cara, ela se esgotou em 24 horas. Todas as unidades foram esgotadas em menos de 24 horas. Aí eu pergunto pra vocês, será que o Senna é só um herói brasileiro? Esse ano teve um desfile, né? Acho que desfilaram com capacete e com o carro do Senna lá em São Paulo. E foi acho que foi o Vettel que fez a corrida. Aí o pessoal falou, não, tinha que ser um brasileiro, tinha que ter sido o Rubinho. Mas, cara, eu vou ser sincero pra vocês, o Senna não é só brasileiro, cara. Não é, ele tem uma história no Japão, ele tem uma história lá na Europa, principalmente na Inglaterra, né? Então, eu acho que tá certo, o Rubinho tá aposentado, eu acho correto você dar essa oportunidade para um piloto novo que tá na ativa. Hoje o trânsito tá complicado, viu? A gente tem que dar oportunidade para os mais novos, sim. Inclusive a série mostra isso, o Ayrton Senna ele se preocupava com essa questão, tá? Muitas pessoas atacam pedra nos mais novos, falam, vocês não são fortes como os antigos. Cara, isso é mentira. Isso é mentira. As coisas no passado, apesar da insalubridade, era menos concorrido. Você ia prestar uma prova de concurso público para ensino superior, se você fosse formado, cara, você ia fazer uma prova de ensino médio. Então, não é bem assim não, cara.
Existiam pessoas que se dedicavam muito no passado, eram muito fortes mesmo. E como existem pessoas hoje que são muito fortes, mas a questão é, essas pessoas muito fortes não vão conseguir ir muito longe, porque a concorrência aumentou muito. E voltando para a questão do Senna e da Fórmula 1, né? Depois que o Senna morreu, teve vários acidentes naquele dia, naquela prova de Imola. Criaram um grupo de pilotos, uma associação de pilotos que visava a segurança do piloto. Porque engenheiro, quando ele pensa só na máquina, cara, ele não tá mais nem aí pra nada, tá? E algumas questões de segurança naquela prova foram deixadas de lado. Existem várias teorias de conspiração, vocês podem ver pelo YouTube aí, vocês vão achar muita coisa. E é interessante vocês darem uma pesquisada, mas por questão de curiosidade mesmo, se vocês tiverem interesse, obviamente. Porque depois que o Ayrton Senna morreu, depois que aconteceu aquela questão, nunca mais um piloto de Fórmula 1 se acidentou. Nunca mais. Então isso não é uma coisa legal, não é uma coisa bacana. Se você não conferiu o seriado, vale a pena. Apesar das minhas críticas, é um seriado interessante para ver. Mas é assim, entenda como um romance, não como um documentário, tá? Vocês sabem a diferença? A diferença é que um documentário você tem informações documentadas a respeito de algo que aconteceu. Aí você analisa as informações e julga se ela é de fato verdade ou não. Aí você pode procurar a veracidade delas, né? Mas, por exemplo, saiu no jornal tal coisa. Isso é uma documentação de informação. Um romance é mais ou menos um romance mesmo, é uma historinha que visa entretenimento, tá? É claro que o romance traz alegorias reais, traz informações reais, mas eu acho que tem que ser tratado como romance, porque tem muita coisa ali que ficou incompleta. No geral é um bom seriado, vale a pena ver. Assistir com a patroa, com as crianças, com os amigos, cara, vale a pena, viu? Fica aqui a minha dica pra vocês. Eu daria uma nota 7,5. Mas sendo exigente, tá? Se você não for tão exigente, você com certeza vai dar um 8, 10. E é isso aí. Algumas tecnologias que vieram depois do acidente do Senna foi o aumento do cockpit, a proteção head and neck, que é aquele negócio no pescoço que eles colocam para proteger, né? Para não dar o efeito chicote que aconteceu com o Senna. E várias outras coisas que agora de cabeça eu não vou lembrar. Mas fica aí o comentário. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui agora. E agradecer a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm comentado. Eu tô adorando, é muito legal, é muito gratificante, tá? Se vocês sabem, minha opinião aqui, ela sempre é minha opinião. Eu não tô aqui pra vender nada. Eu não tô aqui pra expor nada. Eu não tô aqui pra criticar ninguém. São minhas opiniões. Eu quero trazer um ponto de vista um pouco diferente do que tá aí na maioria dos youtubers, na maioria dos influencers de moto, porque eu acho que falta isso. As pessoas, elas estão nesse viés cognitivo em que se ninguém concorda, se uma pessoa não concorda com o que você fala ou com o que a maioria das pessoas falam, ela tá errada. E não é bem assim. Eu aprendi isso com meu avô. A gente não pode julgar a moto apenas pela tecnologia, apenas pelo motor, tá? É ignorância isso. Não necessariamente um motor de 300 cilindradas vai ser mais lento do que um motor de 400 ou de 500, tá? Existem várias outras soluções mecânicas que você pode colocar na moto que fazem ela correr mais. Inclusive algumas motos que o Valentino Rossi pilotava eram 2 cilindros, 500 cilindradas, não era 1000. E corria pra caramba.
Então é isso daí que eu quero deixar para vocês. Um abraço a todos vocês, meus queridos. Muito obrigado. E bora lá. O motovlog vai ficando por aqui. Até mais. Fui. Boas curvas.